Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui em mais um encontro no nosso quadro Descomplica a Alma. Hoje a gente vai estar abordando um assunto super importante e relevante, na qual está sendo ainda discutido aí nas redes sociais e até na Câmara dos Deputados sobre a adultização infantil. Eu, Thiago Thierry, vou estar aqui com a professora Arlen Gomes, falando um pouquinho sobre esse assunto e essa responsabilidade que pais precisam ter com as suas crianças, os seus adolescentes. E eu convido você a deixar aqui seu comentário, suas dúvidas, sua pergunta e até o seu posicionamento sobre esse assunto. E se você quiser, pode compartilhar ele também com outras pessoas para que pais responsáveis entendam um pouco aí sobre essa questão que estaremos abordando no nosso quadro Descomplica a Alma, tá bom? Vou estar aqui chamando a professora Arlen Gomes, que vai estar aqui conosco nesse bate-papo e aprender um pouco mais sobre esse tipo de conversa, né? Mandando aqui já o convite para a professora Arlen, que vai estar aqui se conectando junto conosco para poder ter esse bate-papo. Sempre é assim, né? A gente se conecta aqui, se conecta ali e vai dando tudo certo. Professor Arlen, Bom dia, Tiago. bom dia. Deixa eu conectar você aqui para a gente falar na rádio. Eu só não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Tá. E já estamos por aqui, nos conectando com ela, a professora Arlen Gomes, para a gente poder trazer aqui um bate-papo super importante para você que sempre acompanha a gente no Descomplica a Alma. Descubra como ciência e fé se conectam para transformar vidas. Com você, Arlen Gomes, professora especialista em neurociências e psicoteologia. Professora Arlen Gomes, seja bem-vinda a mais um encontro aqui no nosso quadro Descomplica a Alma. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham. Foi um pouquinho difícil de conectar, mas estamos aqui. É verdade, deu tudo certo. Professora, acredito que nada e ninguém melhor como você de falar de um assunto que tem sido aí polêmico e um assunto que tem chamado a atenção para pais responsáveis que têm aí os seus filhos menor de idade usando as redes sociais, sensualizando e por aí vai. A gente está falando da adultização infantil e também das responsabilidades que os pais precisam ter. Professora, como é que você vê essa questão? É um olhar psicológico? É um olhar social? Eu gostaria que você trouxesse aqui a sua opinião e também as suas análises em relação às redes sociais aí, quando ela está no domínio com as crianças, com os jovens, e muitas das vezes nem é supervisionado pelos pais ou incentivado pelos pais, porque isso de alguma forma gera engajamento, dinheiro, enfim. Fale conosco sobre isso, professora. Tiago, esse assunto é o assunto que está no hype agora, né? Como a gente diz a linguagem de internet, é o assunto que está em alta, né? Depois do vídeo aí do influenciador, o Felca, falando sobre o tema. Mas esse tema não é novo, infelizmente. Só que todas as pessoas que se colocaram para falar sobre isso não tiveram ouvidos como ele teve. Motivo? Estamos aguardando, né? Qual a intenção por trás do vídeo dele ter tido essa tamanha repercussão? Por quê? Porque isso já vinha sido falado. Na verdade, quando começou essa pauta, e eu acredito que foi válido tudo que ele falou, a adultização infantil, Tiago, é um projeto antigo, tá? É um projeto antigo porque nós temos nós estamos na mesma faixa etária, né? Você se lembra como as apresentadoras de programas infantis se vestiam na época, né? Com maiô cavado, né? Com super decotes, roupas curtíssimas.
as capas dos discos, né? Nós somos da época dos discos, não existia streaming. A capa dos discos eram extremamente sensuais. Então, assim, esse é um projeto antigo, tá? Não é nada novo. Infelizmente, o assunto está entrando em alta agora e eu sempre que alguma coisa acontece assim, que fica muito, né, com o holofote em cima, eu fico prestando atenção o que está acontecendo por trás. Estão desviando a atenção para alguma coisa? Eu acho que um convite que eu faço, né, para todos nós é que a gente precisa ter um olhar crítico sobre tudo, né? Então, assim, a adultização não é algo novo, tá? Nós vemos nas escolas. Eu lembro que pouco tempo atrás aconteceu de um grupo, né, realizar um projeto numa escola do Rio de Janeiro, com funk, dançando e colocando as crianças em poses obscenas para dançar, porque o funk pede essas danças. Muitos professores e pessoas se colocaram contra e foram hostilizados por isso, dizendo que aquilo era cultura. Nada diferente do que esse rapaz fazia. A diferença é que ele estava lucrando em cima, né? E ele foi exposto por alguém que tinha muita voz e visibilidade. Mas isso já acontece. Isso acontece quando nós temos uma classificação. Por exemplo, eu lembro de um outro episódio, e eu falo porque, como eu trabalho na educação, essas coisas pipocam, né? Teve uma exposição, não me lembro se foi no Brasil ou fora, acho que foi aqui, que era um homem nu e a criança interagia, mas quando foram questionar, disseram que era arte. Então, assim, eu só penso nessa pauta quando há um interesse maior, porque esse holofote tão grande agora e todos os lados estão falando sobre isso, porque o vídeo dele quebrou a bolha em todos os espectros, políticos, religiosos, ideológicos, está todo mundo falando da mesma coisa. E uma coisa que ele coloca é que a culpa é do algoritmo, que o algoritmo acaba favorecendo isso, né? Mas quando isso é um projeto, isso está sendo internalizado na cabeça das pessoas, né? Nós temos pessoas lucrando com a vida dos filhos na internet, colocando os filhos como influencer mirim. Eu conheço, né? Tem meninos pré-adolescentes que são influencer e fazem live falando de investimento financeiro, né? E falando como adultos. E a questão, Tiago, pensando aí, né, nos aspectos que, né, você falou, eu tenho uma questão psicológica, emocional, etc. A grande questão é que a criança, ela não tem estrutura, nós já falamos sobre isso diversas vezes aqui, sobre a internet, sobre o adolescente, sobre a formação, né, do córtex, como essa criança não tem estrutura para administrar e lidar com isso. Quantos atores e artistas mirins você vê hoje que são adultos extremamente problemáticos, com vários transtornos emocionais, transtornos de diversos tipos, pessoas que estão nos vícios, né, de álcool, drogas, etc. Por quê? Porque uma criança não tem estrutura para lidar com o tamanho daquilo que é apresentado, fama, sucesso, uma agenda de trabalho gigantesca, tá? Não estou falando, não são todos que se tornaram adultos com muitos problemas, mas muitos se tornaram. Por quê? Porque a criança está vivendo algo que está fora da sua fase, né? Então, quando a gente fala da adultização de criança, eu não estou falando a adultização da criança, nós temos que tomar dois cuidados. Eu não estou falando só do aspecto da erotização dessa criança, né? Eu penso, inclusive, por exemplo, isso é uma coisa pessoal. Eu acho bonitinho, mas é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Aquela moda que pegou
da mãe vestir a filha igual a ela, uma roupa de adulta, né? Eu não sou mãe, não estou julgando, crucificando nenhuma mãe, mas isso sempre me chamou a atenção, porque eu fico assim, por que que essa menina tá vestida com uma roupa de adulta? E eu lembro que a primeira vez que eu vi foi com uma artista, ela era uma dançarina, e ela fez o aniversário da filha, e ela e a filha colocaram a mesma roupa, mas não foi ela que colocou a roupa da filha, ela vestiu a filha com uma roupa igual a ela, de oncinha e tal, e eu achei aquilo me chamou a atenção, isso tem muitos anos. E eu penso que as fases precisam ser respeitadas, né? Criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto. Quando eu normalizo isso, Tiago, e eu penso que isso é um projeto de muito tempo, isso vai se tornando normalizado na cabeça das pessoas. Eu lembro uma vez que eu postei no meu Instagram uma cantora muito famosa que chamou uma menininha para dançar no show dela. E a menininha estava com uma roupa igual a ela, um maiô super cavado, um batom bem vermelho, um salto alto. E eu publiquei no meu Instagram e falei sobre isso, questionando. Eu recebi diversos comentários ruins no meu DM e minha publicação foi derrubada, né? Ou seja, denunciaram a minha publicação. E eu estava falando do quê? De adultização infantil. Então, assim, isso não é novo. Isso existe há bastante tempo, né? Há quanto tempo nós estamos falando sobre músicas que falam, vem novinha, vem pro papai, senta aqui, sem neném, que são as letras dos funks. Eu lembro que há pouco tempo um cantor sertanejo foi para o Ministério Público por causa que ele colocou a filha dele para dançar com ele, né, numa música que ele estava lançando, e a filha dele menor. Inclusive, um pastor também fez isso. Um pastor lá do Sul também denunciou ele para o Ministério Público, porque ela, inclusive, fala, e a fala que ela tem na música, nesse trechinho, tem uma conotação erótica. Não deu em nada, né? Inclusive, muitas pessoas saíram em defesa do cantor. Então, assim, Tiago, são coisas, a gente precisa sempre pensar o quanto a gente está sendo, o quanto nós estamos sendo críticos e o quanto nós estamos sendo massa de manobra, porque agora eu estou vendo todo mundo falando sobre o tema, e um tema que é urgente, que é sério e que vem sido falado há muito tempo. Nós temos muitas pessoas na internet fazendo trabalhos incríveis contra o abuso, a exploração infantil, e dizendo e denunciando, inclusive, essas posturas que acabam prejudicando as crianças. Por quê? Porque isso traz uma normalização. Eu acho ok. E aí, quando a gente questiona, sabe o que eu já ouvi e que as pessoas falam? Mas você era criança, adolescente nos anos 90, você dançou o tchan, e agora você está querendo ser moralista? Então, peraí, porque erraram comigo, eu vou perpetuar isso. Então quer dizer que eu tenho que achar normal uma criança botar uma garrafa e dançar na boquinha da garrafa, porque isso era da minha época. E isso não está certo. Você entende? E nós ficamos, às vezes, na briga política, ideológica, e nós esquecemos da parte principal, que é proteger essa criança. Porque se essa criança cresce saudável, respeitando a fase dela, ela vai ser um adulto equilibrado. A infância não fica na infância, né? Como diz na psicologia, na psicanálise, que a infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Ou seja, muito do que nós somos hoje, a parte boa, inclusive as dificuldades que nós enfrentamos emocionalmente, nos nossos comportamentos e reações, foram por questões da infância, ausências, traumas, faltas. Não estou dizendo que na vida adulta a gente não sofra,
mas a gente traz muita carga de quando nós éramos crianças para cá. Então, assim, Tiago, eu penso que é um tema importante, é um tema que precisa ser observado, mas que essa onda não caia no esquecimento e a gente volte a achar normal. Eu não estou dizendo que não pode ter um artista mirim, eu não estou dizendo que não pode ter um cantor mirim, eu só penso, eu só me preocupo no acompanhamento e no limite, na falta de equilíbrio. Por exemplo, tem uma cantora evangélica que ela tem uma voz muito bonita, né? Inclusive, já ela agora talvez esteja com 14 anos, eu acho, eu não acompanho muito de perto assim o trabalho dela, porque tem um estilo musical que eu não curto muito e tá tudo bem. Mas ela é uma menininha, né? Ela começou acho que com 11 anos e tal, e explodiu, e ela é muito famosa. E eu sempre, né, se tiver alguma amiga minha assistindo aqui, mas minhas amigas sabem, porque eu sempre comentei isso. Essa menina está sendo discipulada, acompanhada, porque o meu receio é essa menina estar nessa fama toda sem o acompanhamento adequado, né? Por quê? Porque ela é uma criança, tá? Sempre que a gente traz esses temas, Tiago, em relação a relacionamento, né? Poxa, a menina com 14, 15 anos não tá com maturidade para namorar, o menino também não. Aí às vezes a gente escuta o quê? Mas os nossos avós casavam com essa idade e tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Chegou a conversar com seus avós? Chegou a conversar com a sua avó? Como foi para ela, com 14 anos, casar com um homem de 20, 21, 1000 anos atrás lá? E para saber se ela se sentiu preparada, como foi isso para ela? Então a gente precisa, Tiago, sair um pouco da defensiva, aprender a discutir e conversar, analisar as situações, né? É um tema importante, é um tema que precisa ser falado, e é um tema que precisa ser a questão da adultização, porque isso é um caminho para exploração. Porque se essa criança começa a achar que ela pode viver coisas de adulto, ela vai se permitir viver coisas de adulto, adultos vão fazer com que ela viva coisas que ela não está preparada, e aí nós teremos, lá na frente, quando essa criança amadurecer, ela vai se tornar um adulto problemático. Quantas pessoas nós temos com tantos problemas porque sofreu um abuso, né, de diversas formas, mas principalmente abuso sexual, principalmente em grande número, o maior número, são meninas, né? Nós temos meninos também que sofrem, mas o grande número, meninas, porque se permite essas meninas serem sexualizadas desde pequena, né? Quando você vai numa loja e você não acha roupa para menina que não seja cropped. Por que a menina tem que andar mostrando a barriga? Né? Roupas de adulta. Não é roupinha de criança. Ou seja, é o que eu estou falando para você. Essa é uma discussão antiga. Infelizmente, quando a gente trazia essa pauta, sempre fomos taxados de conservadoras, demais, caretas. E a grande preocupação sempre foi a preservação, né, da saúde mental, emocional e do período dessa criança. Porque criança foi feita para brincar, a criança é para ter atenção, a criança é para estar na fase dela. E aí, Tiago, mais uma coisa. Você falou das redes sociais. Mais uma vez, eu chamo os pais para conversa. Porque criança e adolescente não sabe o que está fazendo. Eu escuto muito isso. Mas ele tem 15 anos, ele sabe o que está fazendo. Gente, adolescente não tem formação suficiente. Ele acha que sabe. Ele precisa de monitoramento. Ele precisa de mentoreamento. Ele precisa de direção. Ele precisa de auxílio. Ele precisa de você ali, ó, corrigindo a rota com ele.
Ele não sabe o que está fazendo. Se soubesse, a gente não tinha tanta coisa aí acontecendo, né? Porque ele não tem esse controle de impulso formado no cérebro ainda. Ele vai agindo. É legal, tá no hype, vamos fazer. Então, é importante os pais estarem juntos ali, monitorando. E não é assim, como eu falei, já acho que 2, 3 encontros nossos aqui para trás, eu tiro o celular e coloco o quê no lugar? Tem muito pai e mãe que não tira o celular porque eu não tenho que colocar no lugar. Eu coloco o que no lugar? Eu coloco presença, eu coloco uma leitura, eu coloco uma caminhada, eu coloco nós estarmos juntos. Eu sei que nós temos questões sociais, culturais, enfim, né? Tem tantas questões envolvidas, mas é importante os pais estarem próximos, porque a criança às vezes vai para esse lugar porque não tem um adulto próximo que faça esse acompanhamento, esse monitoramento e esse auxílio ali andando junto com essa criança. Professora, muito, muito válido o que você falou e me faz duas questões aqui. Uma, talvez lá atrás esse monitoramento ele existia por não ter a presença de redes sociais e talvez não tinha uma malícia, vamos usar essa expressão, porque as crianças estavam sendo crianças, assistindo, brincando ali com os coleguinhas, alguns jogando videogame, jogando bola, a própria televisão, ela por mais que tinha, como você mencionou, apresentadores que de alguma forma estavam ali se seduzindo, mas acredito que não passava esse tipo de malícia nem na cabeça dos pais, nem na cabeça das crianças. Porém, dentro desse pensamento, quando a gente vem para os dias de hoje, talvez esse interesse dos pais não se tornou maior no sentido assim, eu tapo o sol com a peneira, dizendo que não tem problema, mas o meu filho, a minha filha, ela está ganhando fama na internet, ela está ganhando dinheiro, e aí, de certo modo, esse dinheiro está me beneficiando. Então, dentro desse paralelo, é o que eu quero dizer. Talvez lá atrás, ainda que era um problema, finjo que não é, e tudo segue, as crianças estão sendo crianças, eu não estou tendo nenhum lucro, mas agora, eu pai, eu mãe, eu responsável, estou tendo lucro com a minha criança. Então, eu normatizo tudo isso porque eu também estou sendo beneficiado. Então, a gente percebe que a grande responsabilidade, como você mencionou, esse adolescente, ele acha que sabe e não sabe, mas o responsável que sabe e faz ao contrário, ele não está sendo o grande culpado de tudo isso? Vamos lá, Tiago. Você falou várias coisas aí. Que nem você falou, antigamente as crianças estavam sendo crianças, os pais não tinham essa noção. Tiago, nós somos da época da banheira do Gugu. O que era a banheira do Gugu? Né? Então, entendeu? Então, assim, é o que eu tô falando, é um projeto antigo. E tava todo mundo assistindo junto em família no domingo aquilo. Eu fico assim, gente, não tô acreditando, né? Eu tô falando da minha infância e adolescência, tá? Como eu falei, as apresentadoras com roupas super sensuais na televisão, na minha infância. E eu agradeço muito, né? Essa semana mesmo tem eu sigo o Helios Skind. O Helios Skind, ele é um músico e ele é o autor das músicas que fizeram parte da minha infância, que eram as músicas dos programas da TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, a música do ratinho do banho, as músicas do passarinho no lustre e tal. Eu agradeço muito que eu sempre gostei muito, assim, eu assistia muito a programação da TV Cultura quando era criança, e eram programas mais educativos, né?
Os desenhos, os programas, Mundo de Bikman, que era ciência, tal, talvez eu seja um pouco nerd, enfim, mas eu gostava muito desse estilo de desenho. Mas não estou dizendo que eu não assistia aos outros programas, né, das outras apresentadoras e tal. O que eu estou querendo dizer para você, Tiago, é que é justamente isso. Isso é antigo, é um projeto que vem de muito tempo, as coisas vão acontecendo devagarinho. Ninguém colocou uma criança sem roupa já por aí. Isso vem vindo aos poucos, ou seja, o projeto serve para que as coisas. O que acontece, Tiago? Eu vou fazendo aos poucos para que as pessoas não se assustem. Então, eu vou implantando aos pouquinhos para que aquilo seja normalizado, tá? Então, isso é de muito tempo, ok? Não é todo pai e mãe que está ganhando dinheiro com criança na internet, não. Muitos estão tentando, tá? O fato de você ter muito seguidor não significa que você está ganhando dinheiro, porque para você ganhar dinheiro com isso, por exemplo, o YouTube monetiza, o Instagram não. Para você ganhar dinheiro, você tem que ter uma marca que vai ali contratar você, fazer uma parceria, e ali é permuta, você ganha ou dinheiro, ou ganha produto e tal. Então, assim, não é, tá? Mas tem muita exposição, sim. Tem pai e mãe que tá ali, né, mostrando a vida inteira da criança, né? E a criança dançando, a criança com roupinha, né? E isso atrai olhares de pessoas, né? Que não deveriam, tá? E que é essa denúncia, enfim, que o rapaz está fazendo. E não é que assim, mas poxa, mas o meu Instagram é meu, pessoal, não posso colocar foto do meu filho, não posso colocar um vídeo. Como está essa foto? Como está esse vídeo? A gente tem que pensar com o olhar do maldoso que está do outro lado da tela, tá? Infelizmente, a internet é um campo aberto, tá aí, né? As pessoas vão ter acesso, vão olhar. Mas o pai, eu não vou falar culpado, eu vou falar de responsável. Você é responsável legal por essa criança, adolescente, que é seu filho, né? Ou que você é tutor, você é responsável. Então, acho que é responsabilizar quem de fato tem que ser responsabilizado. Infelizmente, né, quando você entra na discussão, mas os pais autorizaram. E aí, se entra no campo, numa esfera de violação de lei, aí nós temos uma outra questão, né? Então, assim, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é ignorado, existem várias questões que são ignoradas, Thiago, e por questões políticas, ideológicas, e aí até religiosas. Então, às vezes, se a gente fala é porque a gente é religioso, então tem uma série de questões envolvidas que precisam ser vistas. Então, assim, o que eu diria, né? Proteja os seus filhos, seja presente, né? Com seus sobrinhos, né? Aqueles que são próximos a você. Chame atenção, né, para os exageros. Às vezes a pessoa, claro, dentro de um limite, porque tem pessoa que você vai falar, ela vai falar, eu não estou vendo maldade nisso. Mas faça a sua parte de orientar, né? Cuidado com o que você ouve. Por exemplo, tem uma cantora sertaneja que agora ela começou a repensar as músicas dela. Por quê? Porque ela percebeu, porque, enfim, assessoria, acredito que muita gente também buzinando, que o público do show dela é infantil. E as músicas que ela cantava? Totalmente erotizadas. Na minha sentada você vai ver. Eram essas músicas que ela cantava. E criança vai para show sertanejo sozinho? Não. Quem que leva? Os pais. E as pessoas precisam entender que a música, ela tem sim uma influência no comportamento. Eu não estou dizendo que você vai ouvir e vai começar a fazer aquilo. Mas é um dos instrumentos que ajudam a normalizar comportamentos que não são bacanas. Entende? Porque você não tem um filtro.
Eu sempre falo com os meus amigos, né, enfim, que o mais difícil para mim de aprender, quando eu aprendi inglês, né, que eu comecei a falar inglês, foi ter que desfazer de várias músicas que eu achava bacana, porque eu descobri que a letra era um lixo, né? É, porque aí, quando você sabe, às vezes a música, a melodia é linda, mas aí você vai ver a letra e fala, não acredito que eu estava ouvindo uma coisa dessa. Então, por quê? Porque e isso, pelo menos a mim, incomoda, porque a música tem um impacto muito grande para mim, né? E ela vai direto mesmo no inconsciente. E assim, Thiago, quando eu falo que é um projeto antigo, é o que eu falei com você, falei da Banheira do Gugu, as novelas, programas de TV, séries. Então, assim, nós temos diversos já diversas coisas que aconteceram que foram influenciando isso. E hoje isso está em alta, por quê? Porque hoje está na internet. Mas isso existe há muito tempo, tá? Eu vejo meninas de 12 anos, fim de semana, nos bailes de rua, tomando bebida alcoólica, fumando, fazendo danças. 12 anos. É uma criança, segundo o ECA, né? Mas tá lá. Então, normalizando, né? A gente normaliza para uma criança, para um adolescente, comportamentos de adultos, mas a gente é chamado de careta. E eu tô falando aqui, Tiago, de ciência. Isso vai trazer consequências para essa pessoa na vida adulta, porque ela ultrapassou etapas, né? Ela pulou etapas. Toda vez que a gente pula etapa, no processo de desenvolvimento, a gente tem dificuldades aí de ser um adulto equilibrado e saudável, tá? Então é isso. Eu diria que é uma má formação, né? Porque pulou etapas, você não conseguiu estar bem formado, e isso na vida adulta vai te trazer deficiências, porque não está alicerçado, e aí é o que você comentou, essa pessoa, ela chega desequilibrada, cheia de problemas, e realmente fica um adulto bem problemático. Professora, acredito que hoje foi um tema super importante, porque realmente a ideia é lembrar que isso existe há anos, agora está pegando força, que continue tendo mais forças, mas uma palavra que você deixou aqui muito sábia é a palavra filtro. Que eu acredito que se cada responsável por essa criança tiver esse tipo de filtro através dos vídeos que são postados na internet, de fotos que são postados na internet, acredito que a gente minimiza esses problemas, porque lamentavelmente esses lobos, eles estão aí, casados, têm família e se escondem atrás de uma internet para fazer maldade ali sobre uma criança. Me fez até lembrar agora, recentemente, eu nem sabia que existia esse tipo de perfil na internet, mas eu achei até interessante, né? Apareceu para mim ali, de repente, nos Estados Unidos, e tem um grupo que se passa por criança justamente para pegar esses lobos. E aí, quando encontra eles, né? Porque marca ali um encontro enfim, dão um cacete neles ali e denunciam, chamam polícia. E eu achei até muito louvável. Falei, puxa, que bacana. Porque é a forma que eles pegam esses lobos da vida. Mas é muito lobo, então acredito que a forma mais certa de proteger é como você falou, usar um filtro. Tem gente que já até me questionou, né? Ah, porque suas redes sociais não tem nada sobre a sua família. E aí é justamente sobre o que você disse agora. São esses filtros que a gente precisa ter. A internet é o mundo todo. Uma coisa era, como você mencionou, a família que senta ali para assistir um programa de TV, e hoje um vídeo que você põe é o mundo todo, te vê, te descobre. Então acredito que o perigo ele está muito maior. Foi muito válido tudo isso que nós conversamos hoje, professora, como sempre, dando uma aula aqui para gente. E caso tenha aí uma mãe,
um pai, um tio, uma tia, um vô, uma avó, está tendo problemas, dificuldade ali com a família, de colocar essa criança ali no eixo. E, professora, o papo de hoje trouxe muito para mim essa reflexão. Como eu faço para colocar essas crianças no eixo? Então, como esse ouvinte se conecta com você, se comunica com você, professora? Tiago, aqui pelo Instagram, na DM, @Arlen Gomes, também meu e-mail, né, é um canal aberto aí, arlen.gomes84@gmail.com. Estou à disposição, né, para que a gente possa conversar, para que a gente possa trocar. Procure ajuda também, procure orientação, caso você esteja com dificuldades. Nós temos aí diversos órgãos que podem, né, te orientar a respeito dessas situações, circunstâncias, para que você possa criar e orientar sua criança, seu adolescente de maneira saudável. E acredito, professora, as próprias denúncias nas redes sociais, ela também é válida, né? Quando a gente vê assim um conteúdo inapropriado, pode ali também denunciar. Pode denunciar, e é importante, né? Se vai ser derrubado ou não, não sabemos, mas é importante quando você vê que você não compactue com isso. Muito bom. Professora, obrigado, hein? Que aula maravilhosa, e espero aí que o bom Deus possa nos dar a oportunidade de quarta-feira que vem nos encontrarmos aqui. Obrigada, Tiago, obrigada a todos, até a próxima, tchau, tchau.